Eu fiquei pensando sobre essa coisa do amor e eu tinha uma curiosidade para te perguntar. É uma curiosidade que me acompanha há muito tempo, porque eu estudei em escola católica, eu estudei a Bíblia durante um tempo, e tem uma frase que sempre me intrigou, que é uma frase que todo mundo conhece, eu acho, que é: ama o próximo como a ti mesmo. Aí eu sempre pensei e queria te perguntar, mas e se o próximo quiser ser amado de um jeito diferente? Será que o jeito que eu me amo é o jeito que o próximo quer ser amado? Boa pergunta. Esse olhar de que o próximo quer ser amado do jeito que eu me amo, ele não é um pouco narcísico? Como é que você interpretaria essa frase sobre amor? Muito boa pergunta, muito boa reflexão. Eu acho que nesse caso, nesse texto, estamos falando menos de um como, nesse sentido, a maneira como se ama, e mais no sentido a intensidade com que se ama. É menos a maneira, porque a maneira pode ser peculiar, pode ser singular. A resposta a esse como pode realmente variar de pessoa para pessoa. Mas a intensidade no sentido de protejo como me protegeria. Defendo a sua integridade como defenderia a minha. Respeito você como me respeito. E o evangelho é mais ousado, estranho, ácido, provocativo, subversivo. Jesus é isso tudo. Às vezes pouco a ver com o cristianismo hegemônico. Às vezes, o cristianismo hegemônico muitas vezes mais esconde o Cristo do que revela. Eu costumo dizer que possivelmente matariam Jesus em nome de Jesus. Seria uma situação muito curiosa. Mas Jesus disse assim: amar o inimigo. E eu sempre briguei com esse texto. Até aprender com Martin Luther King, num texto belíssimo dele, que amar não é gostar. Você pode, além disso. Você pode odiar o seu inimigo. Jesus autoriza. Ele não está pedindo para você forçar uma admiração por quem te maltrata. Isso seria violento, hipócrita, falso e superficial. Por isso que amor não é sentimento. Quando Jesus fala para amar o inimigo, ele não está dizendo goste dele. Você pode, inclusive, odiá-lo. Mas você decide, no ódio, não monstrificá-lo, não desumanizá-lo. Você pode sentir porque vem a raiva, mas o amor faz com que a sua decisão final seja não desumanizar quem te desumaniza. Então você decide, com raiva, amar em atitude. Boa. Pastor? Boa reflexão. Não, eu quero falar aqui, pastor. Respirou. Não, eu quero falar aqui, pastor, porque depois disso tudo dá vontade de falar pastor, até para ter você como referência de um pastor, porque nós temos outras Referências negativas. E até ouvi você falando que você nem gosta de ser tido como pastor exótico. Não deveria. Não, você deveria ser o exemplo, né? Assim, no caso... porque o seu discurso é muito mais próximo do evangelho do que muitos discursos que a gente vê por aí. Então, existe essa questão do pastor exótico. Às vezes tem. Eu não gosto porque eu sei que tem vou falar muito sinceramente, tem um referencial evangélico no Brasil hoje que eu considero perigoso, autoritário, violento, machista, racista, LGBTfóbico, que estimula a violência, inclusive contra religiões de matriz africana. Sim. Porque lá na ponta, quando o terreiro é atacado, antes tem um pastor amaldiçoando aquela religião e autorizando e estimulando direto ou indiretamente isso. Sim. Então, no meio disso tudo, eu reconheço. Mas qual é a ressalva que eu faço? Que, não generalizo os evangélicos. Sim, claro. Né? Nem todo mundo é assim, de jeito nenhum. E eu tento dizer o seguinte: poxa, eu estou na fileira aí de Martin Luther King, de um monte de gente que em nome de... E para além do campo evangélico, eu quero falar de Dom Helder, Irmã Dorothy, lutando lá com os pobres no Pará, pela Mãe Terra, pela natureza, pela nossa Amazônia. Então, assim, quando a gente fala pastor exótico, parece que eu preciso dar visibilidade a toda essa tradição cristã popular, progressista, generosa, que ama a diversidade, que quer promover o bem comum, que não tem nada a ver com esse discurso de ódio que aparece aí. Então, eu sou só mais um.